E aí, pessoal? Tudo pronto para mais uma odisseia textual? É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num clássico da literatura russa, A Morte de Ivan Ilitch, do mestre Tolstói. É isso aí. Apesar do título ser meio mórbido, né? Yeah. Tem muito a nos dizer sobre a vida. Muito. E preparem-se, porque a gente vai fundo nessa obra. Com certeza. Tolstói vai direto ao ponto, É. sem dó. Já de cara a gente conhece o Ivan Ilitch. Juiz bem-sucedido, É. aparentemente levando uma vida normal, Dentro dos padrões. bem certinha. É. Mas de repente ele é pego de surpresa por uma doença terminal. Uma reviravolta. E aí o que me intriga é que a gente se identifica com o Ivan, mesmo ele estando no século XIX. Verdade. Ele representa essa busca por status, por sucesso, Total. que ainda está tão presente hoje em dia, né? Sem dúvida. E aí eu acho que o ponto forte da obra é como Tolstói Sim. descreve a reação dos colegas do Ivan quando eles recebem a notícia da morte dele. É de chocar, né? É. Ao invés de tristeza, compaixão. Yeah. O que a gente vê? Interesse. Cálculo frio. É. Interesse próprio. É como se a morte, que era para ser um momento de reflexão, Sim. de união, É. se transformasse numa disputa por poder, né? Por cargos. É, fantástico. Fantástico. Me lembrou daquela frase, no velório o defunto é o menos importante. Que triste, né? Mas real. É. E essa superficialidade não se limita aos colegas do Ivan, não. Infelizmente. Ela está presente na vida dele também. O Tolstói constrói a trajetória do Ivan. É. Família rica. É. Carreira no funcionalismo público. Casamento por conveniência. Tudo planejado. Tudo certinho. Para alcançar o status social. Mas será que ele era feliz de verdade? Essa é a grande questão. É. Ele construiu a vida que a sociedade esperava. E os desejos dele. É. Os sonhos dele. Parece que ele está vivendo no piloto automático. Totalmente. Buscando aprovação dos outros, sem nunca se perguntar o Yeah. que eu realmente quero. É. E aí que entra a doença. Como um divisor de águas na história. É a partir daí que ele começa a questionar tudo. A confrontar a superficialidade da vida que ele construiu. É como se a doença o colocasse frente a frente. É. Com a finitude. Finitude. É aí ele entra numa profunda crise existencial. É. É como se a doença arrancasse a máscara social dele, É, ele- obrigando a encarar a própria fragilidade. A humanidade dele. E ele se desespera, É essa angústia. porque ele percebe que ele construiu a vida em cima de pilares falsos. Tem um trecho do livro que é bem marcante, que ele diz: a morte antes um conceito distante, agora se torna uma realidade palpável, próxima, inevitável. Nossa. É como se ele estivesse acordando de um longo sono. Né? Mas infelizmente já é quase tarde demais. E aí a gente acompanha o desmoronar do mundo do Ivan. E nesse processo, em meio à frieza, Sim. a hipocrisia daqueles que o cercam, surge uma figura que representa a verdadeira compaixão. Quem? O Gerasim, Hoje era assim. Alquirado. É, E ele é fundamental na obra. sem dúvida. Ele representa a antítese da superficialidade da elite, É? a compaixão genuína, a simplicidade. A dignidade humana. Enquanto todos se afastam do Ivan com medo da doença, do sofrimento, É. o Gerasimo o acolhe, Perfeito. o cuida tratar com respeito. Bem. Carinho. É. É tocante a relação entre eles. O Gerasim mesmo, sendo o componente simples, demonstra uma sensibilidade que falta aos personagens de classe social mais alta. Total. É. Ele não se esquiva das tarefas mais difíceis, como cuidar das necessidades do Ivan. E faz isso com naturalidade, com respeito. E essa atitude autêntica do Gerasim, esse cuidado desprendido. Acaba tendo um impacto profundo no Ivan. Verdade. É como se a simplicidade, a sinceridade do Gerasim Uhum. fizessem o Ivan enxergar a artificialidade da própria vida. Exato. E é a partir daí que a gente começa a ver uma mudança no Ivan. Mas como essa transformação vai acontecer? O que ele vai aprender com o Gerasim? Boa pergunta. Para descobrir, a gente vai ter que continuar essa conversa Isso aí. no nosso próximo episódio. Fiquem ligados.
Retomando a nossa análise de A Morte de Ivan Ilitch, me parece que a proximidade da morte funciona como um catalisador para uma transformação. O Ivan, ele finalmente começa a se livrar da necessidade de manter as aparências. É como se a máscara social que ele usou a vida toda começasse a se desfazer. É como se a gente visse a verdadeira essência dele ali. Sem dúvida. Emergindo, né? É como se ele se libertasse das amarras sociais e se conectasse com a sua... Exatamente. E essa libertação se manifesta de forma mais evidente na relação dele com a família. Ele se reconcilia com a esposa. Pede perdão pelas falhas. Busca uma conexão mais genuína com o filho. Tem uma cena que me tocou profundamente. Que o Ivan Ilitch vê o filho Vasya chorando ao lado dele e pela primeira vez... Você dá conta do sofrimento que ele está causando? Ele diz, leve-o daqui. Sinto muito por ele, lamento por você também. É como se ele finalmente enxergasse o impacto das ações dele nos outros, se colocando no lugar deles. É verdade? Essa mudança de perspectiva é fundamental para a redenção do Ivan Ilitch. Ele reconhece os erros, se arrepende e busca nos últimos momentos de vida reparar os danos que ele causou. Uma busca por paz interior, por perdão. Mas essa transformação não é fácil, né? Não é. Afinal, ele passou a vida inteira construindo uma persona. Baseado na superficialidade. É como se ele tivesse que desconstruir tudo que ele acreditava para reconstruir uma nova identidade. É uma desconstrução dolorosa. O Ivan Ilitch luta contra os antigos hábitos, contra a vaidade, o egoísmo, que o aprisionaram por tanto tempo. É uma batalha interna, um confronto com os próprios demônios. Eu acho que o Tolstói usa a doença do Ivan como uma metáfora para essa crise existencial. Com certeza. Para essa necessidade de desconstrução e reconstrução do eu. É como se a doença fosse um espelho que reflete a fragilidade da vida, a inevitabilidade da morte e a necessidade de viver de forma autêntica. E nesse processo de autoconhecimento, a figura do Gerasim se torna ainda mais importante, enquanto os outros se afastam, incomodados com a doença, com o sofrimento do Ivan. Hoje, assim, permanece ao lado dele, oferecendo conforto e cuidado genuíno. É como se o Gerasim representasse a própria essência da vida. A força vital que pulsa em todos nós, independentemente de classe social. Status ou posses materiais. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade reside na compaixão, na empatia, na conexão humana verdadeira. E é essa força vital que o Ivan Ilitch finalmente reconhece e abraça nos seus últimos momentos de vida. Mas como ele chega a essa epifania? Como ele consegue transcender o sofrimento e alcançar a paz interior? Bem, para desvendar esse mistério, a gente precisa mergulhar ainda mais fundo na mente de Ivan Ilitch, nos seus últimos momentos de vida. Isso, meus amigos, fica para o nosso próximo e último episódio. E chegamos à parte final da nossa análise de A Morte de Ivan Ilitch. Sei. E a pergunta que fica é, como ele consegue transcender o sofrimento e encontrar paz nos seus últimos dias? Essa é a grande questão, né? A chave para essa epifania está no confronto final do Ivan com a própria vida. A doença o força a encarar a verdade, a perceber que tudo aquilo que ele considerava importante, status, sucesso, era na verdade vazio, sem sentido. Tem um trecho que é bem impactante, que ele reflete sobre a vida e se dá conta da futilidade de tudo. Ele fala, e a verdade é que perdi minha vida aqui, perda aquela cutinha, assim como eu poderia tê-la perdido invadindo um forte. Dá para acreditar, que coisa terrível. É ridículo, não pode ser, mas é. Nossa. É de partir o coração. Essa é a crise existencial, em sua forma mais pura. Ele percebe que construiu a vida em cima de falsos valores, buscando a aprovação de uma sociedade superficial, e se desespera ao constatar que desperdiçou a chance de viver. Autêntica. Mas essa consciência, por mais libertadora que seja, também é muito dolorosa, né? É como se ele estivesse arrancando uma venda dos olhos e vendo o mundo com clareza pela primeira vez
com toda a sua beleza e crueza, Sim. mas também com toda a sua dor. Sem dúvida, é uma tomada de consciência brutal. Oh. Ele se debate contra a morte, se agarra à vida com todas as forças, mesmo sabendo que ela está escapando. E a tensão, quando chega, vem de forma inesperada. É na compaixão pelo filho Vácia. E o Ivan Ilitch encontra a paz interior. Exatamente ao ver o filho chorando ao lado dele. Ele finalmente se liberta do egoísmo, da autopiedade. Ele sai de si mesmo e sente a dor do outro, compreendendo o sofrimento que causou àqueles que ele amava. É como se, ao se conectar com a dor do filho, ele encontrasse a chave para a aceitação, tanto de si mesmo, quanto da inevitabilidade da morte. É nesse momento que ele transcende o sofrimento físico e encontra a paz. O Tolstói descreve essa cena final de forma sublime. É verdade. Ele diz, e de repente ficou claro para ele que aquilo que o estava oprimido e que parecera não querer deixá-lo, agora esvaecia-se por todos os lados. Sentiu-se cheio de pena por eles, deveria fazer alguma coisa para tornar-lhes isso tudo menos doloroso, libertá-los e libertar-se desse sofrimento. Tão certo e tão simples, pensou. É, epifania da compaixão. É a morte de Ivan Ilitch. É uma obra-prima que nos leva a questionar os nossos próprios valores. A buscar uma vida mais autêntica. Sim. Mais significativa. É um chamado para vivermos com mais compaixão. Mais empatia. Mais amor. É isso que fica para nós, essa busca por uma vida com mais significado. E para quem quiser se aprofundar nessa jornada de autoconhecimento. O link para adquirir A Morte de Ivan Ilitch está na descrição do vídeo. E aí? Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem. Pela obra do Tolstói. É isso aí. Até a próxima na Odisseia Textual. Tchau, tchau!